Aproxime-se um pouco mais da nossa fogueira. Sinta o calor das brasas no seu rosto, enquanto o vento lá fora sopra, tentando, sem sucesso, apagar o que temos aqui. O mundo moderno é um lugar de muita luz e pouco descanso. Mas aqui, nesta nossa conversa, o tempo não corre. Ele apenas flui, como a fumaça que sobe para as estrelas. Eu quero te contar uma história sobre alguém que viveu há muito tempo, mas que de certa forma é como nós. Ele se chamava Thomas. Thomas não era um herói de livros. Ele era um homem de mãos calejadas e olhos atentos. No ano de 1345, Thomas tinha a tarefa mais importante de sua vila. Ele era o vigia noturno. Imagine Thomas sentado exatamente como você, diante de uma fogueira, antes de seu turno começar. Ele olhava para as chamas e sentia o peso do dever. Naquela época, a noite não era apenas a ausência de sol, era uma presença física escura e pesada. Quando o sol se punha, o mundo mudava de regra. Thomas começava seu ritual de preparação. Não era apenas vestir uma roupa, era criar uma proteção contra o frio e contra o desconhecido. Ele vestia sua túnica de lã, uma peça grossa, tecida à mão, que tinha aquele cheiro característico de animal e de fumaça de casa. A lã era áspera, mas era o que mantinha seu sangue quente nas noites de geada. Por cima, ele colocava o gambeson, uma jaqueta pesada feita de linho acolchoado. Sinta comigo o som de Thomas apertando as fivelas de couro. O som do couro esticando. O metal das fivelas batendo levemente. Thomas se levantava e pegava sua lanterna. Não era uma lanterna de vidro como as de hoje. Era feita de chapa de ferro com janelas de chifre de boi raspado. O chifre deixava a luz passar de um jeito suave, amarelado, como se fosse um segredo. Ele acendia uma pequena vela de sebo de carneiro lá dentro. O cheiro da gordura queimando era familiar e reconfortante para ele. Ao sair da guarita, o ar gelado batia em seu rosto. Thomas sentia o contraste imediato. O calor da fogueira ficava para trás e a noite o abraçava. O primeiro som que ele ouvia era o de suas próprias botas de couro no chão de terra. Naquela vila, as ruas não eram retas. Eram caminhos estreitos, cercados por casas feitas de vigas de carvalho e paredes de barro seco. Ele caminhava em direção à praça central. A vila estava no que chamavam de couvre-feu, o toque de recolher. O nome significa literalmente cobrir o fogo. Todos tinham a obrigação de abafar suas lareiras com cinzas para evitar que uma faísca subisse e incendiasse os telhados de palha. Thomas olhava para as chaminés. Se ele visse fumaça demais ou um brilho laranja saindo de algum lugar errado, ele sabia que precisava agir. O fogo era a vida de todos, mas também podia ser o fim de tudo. Sinta o silêncio daquela rua. Não havia motores, não havia eletricidade. O único som era o vento, batendo nos beirais de madeira e o movimento de um porco ou uma cabra se mexendo no curral atrás de uma casa. Thomas conhecia cada som. Ele sabia distinguir o barulho de um galho quebrando do barulho de um pé humano pisando no cascalho. Thomas chegava à Rua dos Ferreiros. Durante o dia, esse lugar era um inferno de barulho de metal contra metal e fumaça preta. Agora, era um cemitério de cinzas. Ele passava a mão pelas ferramentas que ficavam do lado de fora, sentindo o ferro frio. A oficina do ferreiro era um ponto estratégico. Se um fogo começasse ali, com um carvão acumulado,
Nada pararia o incêndio. Ele parava um momento diante da porta da igreja. A pedra da catedral era fria, úmida e cheirava a musgo. Thomas encostava as costas na pedra e olhava para cima. As gárgulas pareciam vigias de pedra, imóveis, observando a mesma escuridão que ele. Ele se sentia parte daquela estrutura, um elo na corrente que mantinha a civilização protegida. Ele verificava o poço da vila. A água estava escura, refletindo apenas um pontinho da lua. Ele jogava uma pequena pedra, só para ouvir o som do impacto lá no fundo. Aquele som era a prova de que o mundo ainda estava lá. Thomas seguia para a área onde os mercadores guardavam suas carroças. O cheiro aqui era diferente. Cheirava a madeira seca, a feno e a trapos de linho. Ele verificava as cordas, as amarras, as trancas de madeira pesada. Tudo estava em ordem. O trabalho do vigia era solitário, mas Thomas nunca se sentia sozinho. Ele sentia a presença de milhares de pessoas respirando devagar atrás daquelas paredes. Ele cuidava do sono delas. Cada passo dele era um aviso para quem estivesse nas sombras. A ordem está mantida. A parte mais difícil, mas também a mais bela da ronda, era a subida para a muralha. Eram escadas de pedra estreitas, íngremes e cansativas. Thomas subia devagar, sentindo o peso da sua lança e da lanterna. A cada passo, ele saía do abafamento das ruas e subia para onde o vento era livre. Ao chegar no topo, o mundo se abria. Lá de cima, Thomas conseguia ver além dos limites da vila. Ele via os campos de trigo, já colhidos, parecendo um mar de ouro pálido, sob a luz da lua. Ele via a floresta, uma massa escura e impenetrável que cercava tudo. Naquela época, a floresta era o lugar do perigo, dos lobos e do desconhecido. Mas Thomas, do alto do seu muro de pedra, era o mestre da fronteira. Ele caminhava pelo adarve, o caminho estreito no topo do muro. Sinta o vento batendo na pele dele, um vento que cheira pinheiro e a mato molhado. Thomas olhava para o céu, sem nenhuma lâmpada por quilômetros. As estrelas eram explosões de luz. Ele não sabia os nomes científicos das galáxias, mas ele conhecia os desenhos. Ele sabia que quando aquela estrela específica chegasse acima da Torre Leste, seu turno estaria na metade. As estrelas eram o seu relógio de areia eterno. Ele se sentava em um pequeno banco de madeira protegido dentro de uma das torres de vigia. O lugar era apertado e cheirava a poeira e pedra velha. Ele deixava a lanterna no chão e esfregava as mãos para aquecê-las. Nesse momento, ele costumava tirar um pedaço de pão de centeio do bolso, um pão duro, seco, que ele mastigava devagar, sentindo o gosto da terra e do trabalho. Cada mordida era um prazer simples, que o mantinha acordado e presente. A madrugada é o momento mais profundo da alma de um guarda. Entre as 2 e as 4 da manhã, o silêncio ganha um peso. É quando o corpo quer desistir, quando as pálpebras pesam. Thomas sabia disso. Ele se levantava e voltava a caminhar. Ele batia o cabo da sua lança ritmicamente contra a pedra da muralha. Esse som o mantinha focado. Ele olhava para as casas lá embaixo, todas as luzes apagadas. Ele imaginava o carpinteiro, o tecelão, as crianças, todos mergulhados no mistério do sono. Thomas sentia uma conexão espiritual com eles. Ele era o sacrifício da noite, para que eles tivessem o dia. Ele observava os animais. Uma coruja passava voando, sem fazer nenhum barulho, como um fantasma de penas. Ele via um gato se esgueirando pelo telhado de uma taverna, caçando ratos no silêncio.
A natureza continuava seu trabalho e Thomas era o único humano convidado a assistir a esse espetáculo secreto. O frio agora estava no auge. Thomas sentia o nariz gelado, as orelhas queimando com o vento, mas ele gostava dessa sensação. Isso o lembrava de que ele estava vivo. Ele respirava fundo e via o vapor da sua respiração sair da boca, como se fosse a própria alma se manifestando no frio. Ele estava em paz. A vila estava em paz. O tempo parecia ter parado, e por alguns minutos o século XIV era tudo o que existia no universo. A lua começava a perder sua força. O céu, que antes era de um preto absoluto, agora ganhava tons de azul marinho, depois cinza e, finalmente, um violeta bem clarinho no horizonte leste. Thomas sabia que sua missão estava terminando. Ele descia as escadas da muralha. Seus joelhos estalavam, sentindo o esforço da noite. Ao chegar na praça central, ele viu os primeiros sinais de vida. Uma porta se abrindo, o som de um balde batendo no poço, o primeiro cheiro de lenha nova sendo queimada para o café da manhã. A vila estava acordando, e a segurança que ele manteve durante toda a noite agora seria passada para o sol. Thomas voltava para a guarita principal. Lá estava o seu substituto, o guarda do dia, com o rosto inchado de sono, bocejando. Eles não precisavam de grandes discursos. Thomas apenas entregava a lanterna, agora com a vela de sebo, reduzida a um pequeno toco de cera derretida. Um aceno de cabeça. Tudo em ordem, Thomas dizia com a voz rouca do sereno. Tudo em ordem, respondia o outro. Thomas caminhava para sua pequena casa. Ele sentia o cheiro do pão fresco começando a sair das padarias. Ao entrar no seu quarto, o ar era quente e abafado. Um contraste delicioso com o frio da muralha, sentindo o corpo ficar leve, quase flutuando. Ele tirava as botas, sentindo a circulação voltar para os pés. Ele deitava em seu colchão de palha, coberto com uma pele de ovelha. O peso do cansaço era como um cobertor pesado e gentil. Antes de fechar os olhos, ele ouvia o som da vila ganhando vida lá fora, os gritos dos mercadores. O mundo estava seguro porque ele esteve lá. E agora, assim como Thomas, é hora de você entregar a sua lança. A fogueira aqui está baixinha. As brasas brilham em um vermelho suave, convidando você ao descanso. A saga de hoje terminou. O vigia cuidou de tudo. Pode fechar os olhos. O portal está se fechando devagar. O calor da fogueira ainda está com você. A fogueira das sagas te espera em uma próxima noite. Boa noite.